Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao Explica aí, seja muito bem-vindo ao nosso canal, seja muito bem-vindo ao XP Resolve, a essa aula de Ciências Humanas, essa aula de Geografia. Com esse que vos fala, eu sou o Gil e estou aqui para responder essa questão do Enem 2022 de primeira aplicação com você. Beleza? Só lembrando que se você não está inscrito no nosso canal, por favor, se inscreve no nosso canal. Muito importante ter você aqui. É muito importante você participando dessa nossa comunidade. Então, se inscreve no nosso canal, beleza? Vem contribuir, logicamente, para que esse canal continue prestando esse serviço para esse Brasilzão. Tá legal? Bom, vamos responder a questão comigo então, beleza? Essa questão exige conhecimento seu acerca das transformações no espaço geográfico, tá? A competência exigida aqui é a competência 2, das ciências humanas, é a competência exigida, tá? Aqui nessa questão, e o conteúdo, tá? O assunto abordado aqui na questão é regionalização do território brasileiro, tá certo? É a divisão regional do Brasil. Regionalização é o assunto exigido, é o conhecimento exigido acerca dessa questão, ok? Particularmente, que região? Particularmente essa região. Essa região é a região que a questão exige o seu conhecimento, ok? Mas dentro do Nordeste existe uma subdivisão regional, existe uma subdivisão do Nordeste em regiões, tá? E a região que aqui está sendo cobrada é a região do Sertão. É o Sertão Nordestino, tá legal? Sertão Nordestino, a maior das sub-regiões do Nordeste. O Sertão, o interior do Nordeste. Só lembrando que o Nordeste é dividido assim, ó. Certo? A gente divide o Nordeste assim, viu? Vou tentar aqui fazer uma representação para que você compreenda como que é feita essa divisão da região Nordeste, ó. É assim que se divide o Nordeste. Beleza? Essa região aqui, ó, é o litoral do Nordeste. Então, a região conhecida como Zona da Mata. É a Zona da Mata Nordestina, beleza? Essa faixa de transição aqui, ó, entre a Zona da Mata e o Sertão, essa faixa aqui, ela é conhecida com o nome de Agreste. Isso aqui é o Agreste, essa faixa transicional aqui, ó. E isso aqui, ó, é o que a gente chama de meio norte, beleza? Isso é o meio norte. Então, se a gente vai fazer aqui uma legendinha, né? Uma legendinha, ó. Esse pontilhado que Gil tá aqui representando é o Agreste, tá? Essa região aqui, ó, é a Zona da Mata, é o litoral, é onde estão as principais metrópoles do Nordeste, exceto Fortaleza, Recife e Salvador fazem parte da Zona da Mata. Esse pontilhado, como disse para você, é o Agreste, tá bom? Isso aqui, ó, isso aqui é justamente o Sertão. Isso aqui é o Sertão Nordestino, que é justamente a região que a questão exige seu conhecimento. O sertão do semideserto, é o semideserto brasileiro, é o nosso semiárido, uma região de condição semiárida, em acelerado processo de desertificação. Essa região desertifica de maneira bastante acelerada. Lembrando que a desertificação é um problema decorrente de intervenções humanas fazendo o manejo inadequado do solo. Retirando a cobertura vegetal, o homem deixa o solo exposto a agentes atmosféricos que vai desencadear, obviamente, seu empobrecimento, iniciando um processo de desertificação biológica e o processo evoluindo para uma desertificação climática, certo? Então, aqui são as sub-regiões do Nordeste. Que sub-região é essa, Gil? Isso aqui é a Zona da Mata, onde está a maior parte da população do Nordeste, onde estão os principais centros urbanos nordestinos, onde está a maior concentração comercial, de serviços, industrial do Nordeste. É a principal região econômica da região Nordeste, tá certo? Isso aqui, esse pontilhado, como disse para você, ó, é a transição entre o litoral úmido e o sertão seco. Então, a região conhecida com o nome de Agreste. Agreste nordestino. Isso aqui é justamente a maior das sub-regiões do Nordeste, que é o Sertão. A região que a questão exige seu conhecimento, ok? Isso aqui, Gil, isso aqui é o chamado meio norte. É o meio norte da região Nordeste. Fechou? Agora vamos lá. Vamos responder a questão comigo. Vamos fazer a leitura da questão para respondê-la. Espera
resignado o dia 13 daquele mês, porque, em tal data, o Zansavoenga lhe faculta sondar o futuro, interrogando a providência. É a experiência tradicional de Santa Luzia. No dia 12, ao anoitecer, expõe ao relento, em linha, 6 pedrinhas de sal, que representam em ordem sucessiva da esquerda para a direita os 6 meses vindouros, de janeiro a junho. Ao alvorecer de 13, observa-as. Se estão intactas, pressagiam a seca. Se a primeira, pedrinha de sal, beleza? Se a primeira apenas se delio, transmudada em aljofar límpido, é certa a chuva em janeiro. Se a segunda, em fevereiro. Se a maioria ou todas, é inevitável o inverno benfazejo. Esta experiência é belíssima. Bom, no experimento descrito, a relação com a paisagem e com a religiosidade permite que o sertanejo seja. Então veja, a relação do texto traz, obviamente, né, um pouco de religiosidade, um pouco do que é a crendice, não é? A crendice do sertanejo, tá? Então, coloca as pedrinhas, né, as pedrinhas de sal em linha, e a depender do comportamento dessas pedrinhas, tá? Ao amanhecer, não é? Na madrugada, quando amanhece o dia, você vai ver como essas pedrinhas estão. Elas indicam, tá? A seca, indicam a chuva, um inverno muito bom. Então, é isso, tá? É isso que o texto traz. Então, o experimento, que é justamente usando, né, essas pedrinhas de sal, tá? E a relação com a paisagem, com a religiosidade, permite que o sertanejo seja afeito à devoção ao aceitar destinos sacralizados. Ele é afeito à devoção e ele aceita os destinos sacralizados. É isso que o texto está dizendo. É isso que o texto está dizendo, que o sertanejo ele se conforma com a condição dele, tá? Por conta, obviamente, da sua religiosidade e da sua devoção, o sertanejo ele aceita, tá, os destinos dele, que são sacros, né, que são sacralizados. É isso que o texto está dizendo? Não, o texto está mostrando uma relação dessa crendice com o conhecimento climático, não é? A depender do comportamento da pedrinha, o inverno vai ser bom, o inverno não vai ser bom, tá? Então, permite que o sertanejo seja acostumado à pobreza ao admitir acasos naturais. Não tem acaso natural, né? Ele faz o presságio, ele prevê condições climáticas a depender daquela crendice, tá? Letra C, habituada ao solo ao conhecer os terrenos cultiváveis. Não está falando sobre solo. A questão trata de clima, condição climática, não solo, beleza? Letra D, íntimo à caatinga ao interpretar condições ambientais. Então isso mostra um sertanejo íntimo do ambiente natural dele e a partir do comportamento, tá, daquelas pedrinhas de sal dentro dessa crendice, o sertanejo ele interpreta as condições do ambiente, as condições ambientais, as condições climáticas. Portanto, o gabarito é a letra D, né? O gabarito é a letra D. Não esquecendo que qual é o clima do sertão? O clima do sertão é o semiárido. Esse é o clima do sertão, semiárido. Beleza? O semiárido é o semideserto brasileiro, localizado exatamente no sertão do Nordeste, caracterizado pelas elevadas temperaturas. As elevadas temperaturas, beleza? Elevadas temperaturas, é isso que Gil está escrevendo aqui. E pelas chuvas, com essas características, né? As chuvas no semiárido, elas são chuvas, é um semideserto, é um semiárido, ok? As chuvas são escassas, chove por ano entre 250 milímetros e 700 milímetros, isso significa escassez de chuva. Além das chuvas serem escassas, elas são pessimamente distribuídas, elas são muito mal distribuídas. É aquele tipo de chuva que chove em um determinado lugar e aí a 100 metros não choveu. Isso é uma chuva mal distribuída, tá certo? Muito mal espaçadas, né? Você tem chuva em um ambiente e ali próximo não chove. E as chuvas são irregulares.
não chove com regularidade. Então, você tem um período, tá, que é o mais chuvoso, e você tem um período de uma estiagem muito castigante, certo? Então são as características da pluviosidade no ambiente semiárido. Então o índice pluviométrico varia entre 250 e 700 milímetros anuais, é o índice pluviométrico do semiárido. Nessas condições climáticas, aí surge uma vegetação adaptada ao rigor térmico e adaptada aos baixos níveis de umidade. Aí surge uma formação estépica de clima de semideserto, que a gente chama de caatinga. É a caatinga, a formação de caatinga, formação endêmica do Brasil. A caatinga é uma formação do tipo xerófita, ou xerófila. É um exemplo de xeromorfismo, de adaptação às condições secas. É uma espécie que adapta-se às condições de calor e de seca do semiárido, não é? Então você tem uma formação vegetal caracterizada pelos arbustos, com seus galhos retorcidos, tá? Hoje, mas isso aqui não é um cerrado? Pois é, tem arbustos com galhos retorcidos, bem parecido com o cerrado, separados por muitos cactos, muitas cactáceas, muitos cactos, vegetais que resistem muito, né, às condições secas, desenvolvendo espinhos, com muitos espinhos, ó, cactáceas, bastante cactáceas na área, beleza? Aqui é possível encontrar algumas árvores isoladas, como o juazeiro, como a barriguda, você encontra algumas espécies arbóreas, tá? Mas o que se sobressai mesmo são as cactáceas, são elas que sobressaem. É uma formação heterogênea e também com algumas espécies, tá, caducas. Algumas espécies perdem as folhas para reduzir a transpiração, porque se a planta mantém suas folhas, ela logicamente vai transpirar mais e aí ela vai desidratar. Daí ela deixa as folhas caírem. Tem espécies que perdem as folhas. Outras espécies, por exemplo, tá, as folhas são transformadas em espinhos para a planta reduzir a transpiração, reduzir a perda d'água. Por isso, tantos espinhos na formação de caatinga. Outras espécies guardam água no seu tronco. O tronco é um armazenador de água, tá? Como, por exemplo, a barriguda guarda água no seu tronco. Há outras espécies, por exemplo, que guardam água, reservam água em suas raízes. As raízes têm meio que umas bolotas assim, ó, armazenando água, tá? Então é a forma que as formações xerófitas, xerófita é a mesma coisa, adaptam-se às condições secas, tá? São formações xéricas. Formação xérica é formação adaptada ao ambiente seco. Então o xeromorfismo está atrelado às condições secas, beleza? Aqui eu faço um resuminho para você entender as condições ambientais. Olha, as condições ambientais do semiárido, não é? As condições ambientais do sertão do Nordeste, que é justamente aquilo que o texto exige conhecimento, beleza? Todos os estados nordestinos, eles têm um sertão dentro do seu espaço, exceto o estado do Maranhão. O Maranhão não é ocupado pelo semiárido, tá? Pelas condições de semiaridez. O restante dos estados nordestinos todos tem o semiárido dentro do seu território. Mas o norte de Minas também tem parte dele dentro dessa zona de semiaridez. Beleza? Fechou? Portanto, o gabarito da nossa questão é a letra D. Ok? Letra E tem próxima vegetação ao identificar espécies arbustivas. O texto não trata disso, não é? É isso. Encontramos o nosso gabarito. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você gostou desse vídeo, por favor, deixa seu like aqui pra gente, vai. Deixa seu like, comenta no vídeo, tá? Comenta aqui, por favor. E outra coisa, compartilha, tá bom? Compartilha, contribua para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, valeu? Um forte abraço, até o próximo vídeo, hein? Valeu, valeu, valeu.